eu quero pedir que você, internauta, se inscreva aqui no canal, dê like, ative o sino para saber as novidades e compartilhe o link do nosso depoimento com os amigos e a família. A série Jorge, o Caminhoneiro dos Espíritos continua a desvendar as incríveis jornadas de um homem com dons espirituais únicos, enfrentando desafios sobrenaturais nas estradas e em seu lar, onde a luta contra as trevas nunca cessa. À medida que Jorge crescia, as cicatrizes ardentes deixadas pela maldição do fogo selvagem se tornavam parte indissociável de sua vida. Os médicos tinham sido categóricos em suas avaliações, prevendo um futuro sombrio para o jovem. A doença parecia intransponível, uma sentença de sofrimento. Jorge e sua mãe, Maria, passaram por anos difíceis, enfrentando o olhar de compaixão e pena das pessoas da cidade de São Sebastião. Mas a esperança nunca os abandonou. Um dia, em um momento de desespero, quando Jorge estava à beira da morte, um farmacêutico de coração bondoso se aproximou de Maria com uma sugestão incomum. Ele lhe contou sobre São Lázaro, o santo das doenças incuráveis e dos enfermos. O farmacêutico insistiu que Maria fizesse um voto a São Lázaro, pedindo a cura para seu filho enfermo. A condição era que, se fossem atendidos durante 7 anos, Jorge usaria apenas roupas brancas e sairia com sua mãe para distribuir carne aos cachorros de rua. Maria, sem muitas opções, aceitou a sugestão e fez o voto com toda a devoção que pôde reunir. Era uma promessa de sacrifício, mas também de esperança. E contra todas as expectativas, algo notável aconteceu. A saúde de Jorge começou a melhorar gradualmente. As feridas do fogo selvagem começaram a cicatrizar e lentamente ele se recuperou. Agora, anos depois, Jorge e Maria se lembram desse momento de desespero e fé. Enquanto as cicatrizes do passado permanecem visíveis em seu corpo, eles sabem que algo maior estava em jogo. Mas com a cura veio uma promessa feita a São Lázaro. Jorge usaria roupas brancas e se dedicaria a uma missão única. O que essa promessa reservaria para o futuro de Jorge? E como a sombra do sobrenatural continuaria a afetar sua vida? Descubra na próxima parte deste conto repleto de mistério e segredos sombrios. Conforme os anos passaram e a maldição do fogo selvagem recuou, Jorge cresceu envolto em uma aura mística na cidade de São Sebastião. Sua fama como pai de santo se espalhou rapidamente, graças ao voto feito a São Lázaro e à promessa de usar roupas brancas por 7 anos. As pessoas viam nele um elo com o divino, alguém que tinha vencido as forças das trevas. No quarto de Jorge, em cima de um modesto criado mudo, estava um pequeno altar. Ali, ele mantinha uma coleção única de imagens em gesso de santos de várias religiões. Era como se Jorge buscasse a proteção divina de todas as crenças, uma tentativa de garantir que o mal nunca mais se aproximasse dele ou de sua mãe. Seus trajes brancos e seu pequeno altar eram uma parte inseparável de sua identidade, e as pessoas vinham de longe para pedir conselhos e curas. Jorge tinha um dom, uma conexão profunda com o sobrenatural que continuava a intrigar a todos. Mas, apesar da aura de santidade que o rodeava, Jorge sabia que seu passado estava repleto de segredos sombrios. As marcas do fogo selvagem e a maldição que uma vez o amaldiçoou eram cicatrizes visíveis de um passado que ele nunca poderia esquecer. Enquanto a cidade de São Sebastião olhava para Jorge com respeito e reverência, as sombras do destino ainda pairavam sobre ele. O que aguardaria esse jovem pai de santo à medida que ele se aventurasse ainda mais nos mistérios do sobrenatural? Jorge era um homem de poucas palavras, mas sua alma carregava o peso de muitas vidas. Como caminhoneiro, ele cruzava estradas escuras e solitárias, transportando cargas de um lugar para outro. Mas sua verdadeira jornada acontecia além do asfalto.
nas sombras e nos cantos mais obscuros do mundo espiritual. Crescera em meio à religião kardecista, onde aprendera sobre a comunicação com os mortos e a reencarnação. Porém, foi na Umbanda que ele encontrou seu verdadeiro propósito. Tornou-se um médium vidente, capaz de enxergar além do véu que separa os vivos dos desencarnados. Sua missão era clara: ajudar almas perdidas a encontrar a luz e o perdão. Jorge não temia os espíritos. Pelo contrário, sentia-se compelido a ajudá-los. Como doutrinador espiritual, ele se sentava em sessões mediúnicas, ouvindo histórias de arrependimento, ódio e tristeza. Almas que vagavam sem rumo, presas às suas próprias angústias. Uma noite, após uma longa viagem, Jorge parou em uma cidadezinha remota. O posto de gasolina estava vazio, exceto por um velho atendente sonolento. O homem olhou para Jorge com olhos cansados e disse: "Você é o caminhoneiro das almas perdidas, não é?" Jorge ficou surpreso. Como o velho sabia disso? Ele nunca havia mencionado sua missão a ninguém. O atendente continuou: "Esta cidade é assombrada, meu amigo. Espíritos rebeldes vagam pelas ruas buscando redenção. Você é a última esperança deles." Jorge sentiu um arrepio na espinha. Ele não estava preparado para enfrentar algo tão intenso, mas sua curiosidade e compaixão o impeliram a seguir em frente. Naquela noite, ele caminhou pelas ruas escuras da cidade. As casas abandonadas pareciam sussurrar segredos. Sombras se moviam nas esquinas. Olhos vazios o observavam. Jorge sabia que estava sendo testado. Em uma casa em ruínas, ele encontrou um espírito jovem. Seus olhos eram cheios de raiva e tristeza. O nome dela era Clara. Ela havia sido assassinada ali décadas atrás. Seu assassino nunca fora encontrado. Jorge sentou-se no chão empoeirado e estendeu a mão para Clara. Ela hesitou, mas finalmente tocou seus dedos gelados. As memórias dela inundaram a mente de Jorge. O medo, a dor, a injustiça. "Você precisa perdoar seu assassino, Clara", disse ele com voz firme. "Só assim poderá seguir em frente." Clara chorou. Suas lágrimas eram como pérolas brilhantes no escuro. Jorge repetiu as palavras de consolo que aprendera na Umbanda, guiando-a para a luz. No dia seguinte, Clara desapareceu. Jorge sabia que ela havia encontrado a paz, mas sua jornada estava longe de terminar. Espíritos rebeldes continuavam a cruzar seu caminho, cada um com sua própria história de dor e redenção. E assim, o caminhoneiro das almas perdidas seguiu sua luta contra o mal. Ele não era um herói, apenas um homem simples com uma missão extraordinária. Nas estradas escuras e nas cidades abandonadas, ele oferecia orientação e amor aos que haviam perdido a esperança. E à noite, quando a lua brilhava sobre seu caminhão solitário, os espíritos o acompanhavam, gratos por sua ajuda. E ele continuava a cruzar fronteiras invisíveis, levando a luz aos lugares mais sombrios da alma humana. Jorge encontrou uma variedade de espíritos em sua jornada. Alguns eram tristes e arrependidos, enquanto outros eram rebeldes e cheios de raiva. Aqui estão alguns dos encontros mais marcantes. 1. O velho marinheiro. Um espírito que vagava pelas margens de um rio. Ele havia se afogado em uma tempestade enquanto estava no mar. Seus olhos eram como poços profundos de tristeza e ele ansiava por redenção. 2. A Dama de Vermelho. Uma mulher que aparecia em festas e bailes. Seu vestido vermelho estava manchado de sangue. Ela havia sido traída e assassinada por seu amante ciumento. André ajudou-a a encontrar a paz e a perdoar seu assassino. 3. O menino sem nome, um espírito jovem e assustado que se escondia em uma antiga escola. Ele havia morrido de fome e negligência. André o guiou para a luz, lembrando-o de que ele não estava mais sozinho. 4. O soldado caído. Nos campos de batalha abandonados,
André encontrou um soldado que havia morrido durante uma guerra. Seus olhos estavam cheios de tristeza e saudade. André o ajudou a encontrar seus companheiros caídos e a seguir em frente. 5. O Homem de Chapéu, um espírito misterioso que aparecia nas encruzilhadas das estradas. Ele tinha olhos penetrantes e um sorriso enigmático. André nunca soube sua história completa, mas sentia que o homem estava ligado a segredos antigos. Cada encontro era uma oportunidade para Jorge cumprir sua missão. Ele não tinha medo do mal, pois sabia que sua luz era mais forte. E assim, o caminhoneiro das almas perdidas continuava sua jornada, oferecendo orientação e amor aos que haviam perdido o rumo. Hoje vou compartilhar mais sobre o velho marinheiro, uma alma atormentada que cruzou o caminho de nosso herói, o caminhoneiro das almas perdidas. O velho marinheiro era um homem de aspecto envelhecido, com a pele bronzeada pelo sol e mãos calejadas. Seus olhos, no entanto, não refletiam a sabedoria da idade. Em vez disso, carregavam uma tristeza profunda e um arrependimento que parecia eterno. Jorge o encontrou em uma noite chuvosa, quando parou em um pequeno porto à beira-mar. O velho marinheiro estava sentado em um banco de madeira, olhando fixamente para as ondas revoltas. Seu cabelo grisalho estava molhado e sua barba desgrenhada tremia com o vento. "Você é o caminhoneiro das almas perdidas?" perguntou o velho marinheiro, sua voz rouca e cansada. O médium assentiu, sentindo a energia pesada ao seu redor. "Sim, sou eu. Como posso ajudá-lo?" O velho marinheiro contou sua história. Ele havia sido capitão de um navio pesqueiro, navegando pelos mares em busca de sustento para sua família. Uma noite, durante uma tempestade feroz, seu navio naufragou. Ele foi o único sobrevivente. Mas a sobrevivência tinha um preço. O velho marinheiro havia feito um pacto desesperado com uma entidade sombria nas profundezas do oceano. Em troca de sua vida, ele concordou em vagar eternamente carregando o peso de suas escolhas. "Eu matei meu próprio irmão", confessou o velho marinheiro. "Ele estava a bordo do navio naquela noite. Eu o empurrei para fora do convés, pensando apenas em salvar a mim mesmo." O caminhoneiro sentiu a tristeza do velho marinheiro como uma onda gelada. Ele sabia que o homem precisava encontrar o perdão e a redenção. Juntos, eles realizaram uma sessão mediúnica à beira-mar, com as ondas como testemunhas. O velho marinheiro chorou, suas lágrimas misturando-se à chuva. Jorge o guiou, repetindo palavras de amor e compaixão. E, finalmente, o velho marinheiro encontrou a paz. Ele desapareceu na escuridão, deixando para trás apenas o som das ondas quebrando contra as rochas. O exorcista continuou sua jornada, mas nunca esqueceu o velho marinheiro. Às vezes, quando olhava para o horizonte, imaginava o homem navegando em águas mais calmas, livre de suas correntes invisíveis. E assim, o caminhoneiro das almas perdidas seguiu em frente, enfrentando espíritos rebeldes e buscando a luz para aqueles que haviam se perdido no abismo entre a vida e a morte. O velho marinheiro permaneceria em sua memória como um lembrete de que todos nós carregamos nossos próprios fardos, mas também temos o poder de encontrar a redenção. A Dama de Vermelho, uma figura enigmática que assombra os recantos sombrios da nossa história. Era uma vez uma cidade esquecida, onde as ruas estreitas e os becos escuros escondiam segredos antigos. Os moradores sussurravam sobre uma mulher misteriosa que aparecia nos lugares mais improváveis. Festas abandonadas, bailes decadentes e vielas escuras. Ela usava um vestido vermelho que parecia ter sido manchado pelo próprio sangue. A Dama de Vermelho não era uma aparição comum. Seus olhos eram profundos como abismos e seu sorriso continha uma tristeza que atravessava os séculos. Dizia-se que ela havia sido traída por seu amante ciumento e assassinada brutalmente. Desde então, sua alma vagava,
buscando redenção e vingança. Jorge, o caminhoneiro das almas perdidas, encontrou-a em uma noite chuvosa. Ele estava parado em uma estrada deserta, esperando que a chuva diminuísse. Foi quando viu uma figura pálida, com cabelos escuros e lábios vermelhos como sangue. Seu vestido vermelho brilhava na escuridão. "Você é o caminhoneiro das almas perdidas?" perguntou ela, sua voz suave como o vento. Nosso amigo assentiu, sentindo a energia densa ao seu redor. "Sim, sou eu. Como posso ajudá-la?" A dama de vermelho contou sua história. Ela havia sido uma mulher apaixonada, envolvida em um triângulo amoroso perigoso. Seu amante, movido pelo ciúme e pela loucura, a havia apunhalado no coração. Ela morreu naquela noite, mas sua alma não encontrou descanso. "Eu quero vingança", disse ela, seus olhos ardendo de ódio. "Ele deve pagar pelo que fez." Jorge hesitou. Sua missão era ajudar as almas a encontrar a paz, não a perpetuar a violência. Mas ele também sabia que a justiça divina nem sempre seguia os mesmos padrões que os tribunais humanos. "Vingança não é o caminho", disse o médium. "Você precisa perdoá-lo para encontrar a paz." A dama de vermelho riu, um som frio e cortante. "Perdão? Ele destruiu minha vida." Jorge olhou nos olhos dela. "O perdão não é para ele, é para você. Deixe sua raiva ir embora. Só assim você encontrará a luz." Eles realizaram uma sessão mediúnica ali mesmo, na estrada molhada. A dama de vermelho chorou, suas lágrimas misturando-se à chuva. E finalmente ela concordou em perdoar seu assassino. Na manhã seguinte, o vestido vermelho desapareceu. A dama de vermelho havia encontrado a paz e o exorcista sabia que sua missão continuava. Ele não era um herói, apenas um homem simples com uma tarefa extraordinária. E assim, o caminhoneiro das almas perdidas seguiu em frente, enfrentando espíritos rebeldes e guiando-os para a luz. A dama de vermelho permaneceria em sua memória como um lembrete de que o amor e o perdão eram mais poderosos do que qualquer vingança. Eles realizaram uma sessão mediúnica ali mesmo, na estrada molhada. A dama de vermelho chorou, suas lágrimas misturando-se à chuva. E, finalmente, ela concordou em perdoar seu assassino. Na manhã seguinte, o vestido vermelho desapareceu. A dama de vermelho havia encontrado a paz, e André sabia que sua missão continuava. E assim, o caminhoneiro das almas perdidas seguiu em frente, enfrentando espíritos rebeldes e guiando-os para a luz. A dama de vermelho permaneceria em sua memória como um lembrete de que o amor e o perdão eram mais poderosos do que qualquer vingança. Na próxima edição, você vai ficar sabendo tudo sobre o menino sem nome, o soldado caído, o homem de chapéu e outros embates arrepiantes do nosso caminhoneiro das almas perdidas com espíritos, espectros e demônios. Antes de pegar essa estrada de meu Deus, eu quero pedir que você, internauta, se inscreva aqui no canal, dê like, ative o sino para saber as novidades e compartilhe o link do nosso depoimento com os amigos e a família. E se você quiser conversar, é só deixar aqui nos comentários que eu juro que respondo todo mundo.